Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV. Está no ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos pela manhã, tiramos as dúvidas que você envia para a gente sobre o direito da Previdência, além dos direitos relacionados ao mundo do direito do trabalho. E hoje estamos inovando aqui. Hoje a nossa consultoria é exclusiva do direito trabalhista. Então você pode encaminhar as questões sobre a relação do patrão e do empregado, FGTS, insalubridade, olha, tudo que o direito trabalhista exige aí que você, trabalhador, saiba. Se tiver dúvidas sobre Previdência, encaminhe. Ao longo dos outros programas a gente vai esclarecendo também aqui no Boca no Trombone. E como sempre, a cada edição um assunto para o debate, para a discussão com os nossos convidados vai estar em pauta. Nesta semana vamos falar sobre terceira idade. Quem ilustra para a gente o tema é o nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Bom dia, doutor Solano. Um bom dia a todos que nos acompanham no programa Boca no Trombone. Está comigo, aqui ao meu lado, o doutor Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão Especial de Idosos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar justamente sobre esse assunto, os idosos, como eles estão sendo amparados aqui no nosso estado, no país, que tipo de políticas públicas podem contribuir para trazer um melhor amparo para esse grupo da sociedade. E é justamente essa a primeira pergunta. Qual é a situação que nós temos neste momento aqui no estado do Rio Grande do Sul quando a gente fala de idosos? Como que o estado está estruturado? Um bom dia, doutor. Bom dia, Jonathan. Bom dia, doutor Solano. Nós temos uma legislação moderna, uma legislação que tutela as proteções, mas o poder público, por as suas deficiências estruturais, talvez até por uma dificuldade de vocação para atender essa demanda importantíssima, ele não conseguiu colocar em prática, né, de fato, essa proteção que veio trazida na legislação. O idoso precisa se socorrer do Poder Judiciário para que tenha lá suas medidas protetivas, para as questões de proteção criminal, para as questões de acesso a medicamento, para as questões de cobertura dos planos de saúde. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário também não tem conseguido dar a agilidade necessária. Que tipo de assunto, que tipo de caso chega para vocês na comissão? Nós temos, estatisticamente, demonstrado que a maior parte dos crimes que são praticados contra a pessoa idosa são praticados por quem tem o dever de cuidar. Esses crimes, muitas vezes, acontecem dentro da própria casa. São abusos financeiros que são praticados pelos filhos, ou por algum irmão, ou por algum sobrinho. São o abandono afetivo, que é um problema muito sério, a discriminação, maus tratos é muito comum, né? Aquela apropriação do cartão do benefício da Previdência Social, a contratação de empréstimos consignados, né? Esse idoso ele precisa ser acolhido. Para que esse idoso seja acolhido, nós temos que ter uma rede de assistência social que dê, né, o devido suporte a essa demanda urgente e emergencial que acompanha essa denúncia muitas vezes. Infelizmente, nós não estamos tendo hoje uma rede de assistência social eficiente. Porto Alegre hoje não custeia com seus próprios recursos casas de acolhimento. E nós estamos percebendo que o poder público não está preparado para esse envelhecimento. Perfeito, então. Muito obrigado, doutor Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão Especial do Idoso pela OAB aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela disponibilidade de nos atender nesta manhã. Jonathan, eu que agradeço o convite, transmita ao doutor Paulo o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por esse espaço importante. Nós estamos sempre à disposição, precisamos ser rafileiros em defesa da pessoa idosa. Pois é, um bonito material aí. Junto à comissão que defende, né, a terceira idade. E vamos falar então bastante sobre esse tema, a defesa da terceira idade, as políticas públicas, quais são os golpes que estão acontecendo na praça, os crimes cometidos contra os idosos. Eu convidei para o programa de hoje a doutora Michele Clos, da assessoria Senescentes, em nome de Chora Advogados, nosso especialista na temática dos precatórios, o doutor Telmo Chor, e um dos nossos consultores, né, na área trabalhista,
além de responder às dúvidas que você, nosso telespectador, vai estar encaminhando, vai participar do nosso debate aqui o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Bom, começar com a doutora Michele. Doutora Michele, já lhe dando um bom dia, faz sentido esse material trazido? Quer dizer, a OAB tem feito o seu trabalho, tem levado ao judiciário essas questões, essas demandas na área criminal, na área civil, enfim, demandas diversas que atingem aí a terceira idade. Faz sentido esse relato? Bom dia, doutor Solano, bom dia, colegas. Sim, Solano, faz sentido. Os dados do Disque 100 de 2017, eles indicam, né, a gente fez uma análise desses dados, eles indicam que 75% das violações de direitos contra a pessoa idosa acontecem na casa do idoso, mais de 45% das violências denunciadas vêm por conta da família. E aí, assim, estamos num processo de envelhecimento cada vez mais acelerado. Sim. E as nossas políticas públicas, elas não estão acompanhando as necessidades das pessoas idosas. E, na verdade, são necessidades que são minhas, que são tuas, que são de vocês. Por quê? Porque, infelizmente, o país ele vem num processo de desmonte, num processo de desorganização das suas políticas, e esse olhar para essa população mais vulnerável, ele está prejudicado. Sim. Doutor Telmo Schor, o senhor que é plenamente habilitado, né, porque trabalha há muitos anos com a temática dos precatórios, a gente está falando também de uma política pública, né, porque o precatório que é um título judicial, né, onde foi reconhecido por meio de uma sentença, uma decisão da justiça, que aquela pessoa, o precatorista, ele tem direito a receber determinados valores. E a política pública a qual eu me refiro é a forma de pagar. A gente vê que ano após ano as medidas vão sendo tomadas sempre no sentido de se postergar, se procrastinar o pagamento dos precatórios, o que gera, né, um prejuízo muito grande, principalmente para a terceira idade. Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Uma saudação especial também ao doutor Cristiano Lisboa, que é também ilustre conselheiro da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, um operoso profissional e reconhecido. Mas, Solano, essa questão da idade linkada e vinculada com os precatórios, ela tem sim muito a ver, porque, como o próprio doutor Cristiano referiu, as pessoas terminam se socorrendo do Poder Judiciário e às vezes, ou quase sempre, o Poder Judiciário, em razão da resistência do Estado, em razão da resistência dos municípios, terminam não atendendo às determinações judiciais e as pessoas vão, sim, envelhecendo e vão sofrendo com essa questão do retardamento. Sim. E esse retardamento e esse alcance e esse direito que foi vindicado, que foi reconhecido, que foi ganho, ele muitas vezes poderia e com certeza viria, seja lá o valor do recurso do precatório que esteja lá aguardando o pagamento, valor pequeno, médio ou grande, ele na velhice termina sendo sim de vital importância na medida em que ele pode alcançar e viabilizar ao idoso uma melhor qualidade de vida própria da sua família, de subsistência, de atendimento nos mais básicos e elementares, das mais elementares necessidades. E, doutor Telmo, algumas medidas como, por exemplo, a preferência em razão da idade, né? Aqui no estado, inclusive, até criaram a super preferência para aqueles idosos que têm 80 anos ou mais para receber o seu precatório. Na prática, elas não têm uma efetividade que se exigiria delas. Que se exige, que se espera, dados extraoficiais dão conta de que na fila dos idosos para receber o precatório pela preferência, há 3.500 idosos aguardando o alcance desses valores. Sim. E se tem também notícia de que muitas das vezes o recurso está esperando o credor numa contradição tamanha, porque sempre houve fila aguardando recursos públicos. E não havia recurso, né? E não havia recurso. Agora as coisas parece que se invertem e por questões burocráticas... Tem dinheiro na conta e não paga. Tem dinheiro às vezes na conta e o alcance para o idoso termina sendo retardado por questões meramente às vezes burocráticas. A gente está num país, doutor Marcelo Armiliato de Jesus, que o idoso, que a terceira idade, mesmo após a aposentadoria, né, ele necessariamente ele tem que ter um trabalho.
né? E como está sendo o trabalho, o tratamento, melhor dizendo, do mercado de trabalho para quem tem a melhor idade? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Realmente, doutor Solano, nós temos, assim, eu vejo num primeiro momento uma discriminação, um preconceito do próprio mercado de trabalho com os idosos. E eu já não digo nem os legalmente idosos, né? Porque a gente sabe que a lei define o idoso com mais de 60 anos. O mercado de trabalho, ele já começa a se fechar para pessoas com 45, com 50 anos. Então, esse é um primeiro grande problema do nosso mercado de trabalho. Sim. Né? É muito difícil uma pessoa já com 45, 50 anos obter uma reinserção no mercado de trabalho. Num segundo momento, eu vejo também, doutor Solano, que se criou um mito, uma verdadeira lenda urbana de que o trabalhador que já está aposentado, ele não precisa ter a sua carteira de trabalho anotada. Ou seja, não está regularmente Exato. com todos os direitos reconhecidos. Exatamente, porque é através da carteira de trabalho que vai garantir aquele trabalhador que já se aposentou, mas vai garantir acesso ao 13º, acesso a férias, em caso de rescisão, a multa do fundo de garantia, o próprio fundo de garantia, enfim, a todos os direitos trabalhistas e sociais. Vamos falar mais sobre esse tema, sobre a temática da terceira idade. Fique ligado aqui no programa. Como eu avisei antes, hoje a consultoria é exclusiva. É direito do trabalho para você, nosso telespectador. Tendo dúvidas sobre previdência, pode mandar, que ao longo dos próximos programas a gente vai estar esclarecendo aqui com o nosso time de consultores. Doutor Marcelo Armiliado de Jesus, a Lourdes, lá de Triunfo. Trabalhei quase 5 anos num banco e tenho tendinite nos braços. A empresa me colocou para a rua. Queria saber se tem como eles me chamar de volta. Tenho exames comprovando que tenho problema. Esse banco é público ou privado? É banco público. Banco público, tá. Primeiramente, na verdade, ela teria 2 opções de retorno, tá? Uma primeira opção seria comprovar que no momento da despedida ela estava incapaz para o trabalho. E aqui eu faço uma distinção. Incapacidade não é necessariamente sinônimo de doença. Então, ela precisaria comprovar a sua incapacidade para o trabalho. Por exemplo, encaminhando um pedido de auxílio-doença. Se ela obtiver esse auxílio-doença e se a data do início da incapacidade desse auxílio-doença for anterior à data da despedida dela, ela poderá facilmente buscar numa ação trabalhista a nulidade desse ato demissional. Sim. Teria uma segunda possibilidade também, se é um banco público. A segunda possibilidade seria através de uma tese do STF, através de um recurso de repercussão geral, foi julgado há uns 2 anos mais ou menos, que diz que o empregado público, um empregado de sociedade de economia mista ou da administração pública indireta, sim, ele não pode ser despedido sem que haja um justo motivo, sem que haja uma motivação desse ato. E no caso dela, me parece que não houve. Então, eu aconselharia essa nossa telespectadora a buscarem um advogado da confiança dela para tentar reingressar esse banco. Mais uma aqui, doutor Marcelo, o final do telefone 2811, sempre encaminha o nome e a cidade de onde você fala, pessoal. Me queimei com queimaduras de 3º grau, não fui encaminhado ao INSS. E, mesmo com muita dor, pedi demissão. O processo está há 2 anos com os advogados. Até agora não recebi nada, minha carteira continua assinada, não fui indenizada. Será que tem como dar baixa e receber pelo menos o meu fundo e o seguro-desemprego? Olha, provavelmente os teus advogados têm ingressado com uma ação buscando reverter esse pedido de demissão, porque na verdade não seria o caso de um pedido de demissão. Baixa na carteira, é possível? Sim, a qualquer momento você pode pedir para o seu advogado, ressalvadas as teses que estão sendo debatidas no processo, você poderia pedir a baixa na sua carteira de trabalho. O restante da pergunta, a parte final... Se ela teria condição então de receber o fundo de seguro-desemprego? Não, em relação ao fundo de seguro-desemprego, não. Por quê? Porque acesso a esses benefícios você só vai ter lá no final do seu processo. Perfeito. Você pediu demissão, então vai ter acesso somente em caso de êxito e lá no final do seu processo. Tá certo, continue mandando as dúvidas sobre direitos trabalhistas e direito da Previdência aqui no Boca no Trombone. Hoje a pauta, hoje o tema é a terceira idade. Doutora Michele Close, da assessoria Senescentes. O Rio Grande do Sul tem apenas, 2 delegacias especializadas, né? Porto Alegre e Santa Maria. É muito pouco.
né? A questão assim, nós temos 2 delegacias, mas temos muitos cartórios especializados e toda delegacia de polícia, ela está habilitada para recebimento de denúncias. Então, claro, o que a gente precisa é capacitar, então, essas delegacias, e é um processo que já aconteceu e acontece há muitos anos, capacitação para atendimento de vulneráveis, e aí entra a capacitação que eles fazem para essa população, então, mulheres, crianças, idosos, então Sim. existe esse trabalho. O que eu vou te dizer com relação às violências, né? Eu estava ouvindo a questão dos precatórios e pensar... Não atender o idoso é uma forma de violência, né? É uma violência estrutural, é uma violência do Sem Estado dúvida. contra essa pessoa Sem idosa. Uma segunda violência, né? É Porque uma a primeira segunda. foi o prejuízo da ação judicial que ele teve que entrar e agora com retardamento. São 2 violências numa só. Então a gente está tratando, na verdade, de uma população que ela vem constantemente sendo violentada nos seus direitos e aí ela fica esperando. A gente tem essa questão dos 80 anos, então hoje uma super preferência, mas muitos não chegam nem a receber os seus precatórios, né? Eles falecem antes de ter acesso a esse direito e aí a família que acaba se beneficiando. Junto com isso, a gente tem a violência econômica, né? E aí a gente pode pensar também apropriação de cartão e a própria questão dos empréstimos Sim. consignados. E aí é um universo de violência contra a pessoa idosa nesse campo aí econômico mesmo, do direito, que acaba sendo violado. Perfeito. Doutor Thelmo, a doutora Michele traz um tema super importante, que é o fato de muitos precatoristas falecerem, não usufruírem daquele direito que é seu, né? E isso passar, então, para os seus sucessores. Essa é uma realidade que, ao seu ver, com as políticas públicas que nós temos, ela tende a continuar? E mais, o que seria, qual seria o chamado pulo do gato para a gente avançar nisso e ter o pagamento correto, a gente efetivar o direito para aquele que, na verdade, o possui, né? E não para um terceiro? Solano, ironicamente, eu tenho um colega de advocacia na Comissão de Precatórios, foi integrante da Comissão de Precatórios, Dr. Flávio Brando, em São Paulo, e ele cunhou uma expressão que é uma ironia, mas é muito apropriada, que as pessoas têm uma péssima mania de morrer sem receber. Quando em realidade é o contrário. O poder público não paga as condenações judiciais e as pessoas terminam falecendo, vindo ao óbito e, como bem referido, terminam os herdeiros, os sucessores, sendo indiretamente beneficiados. Há uma grande massa de credores hoje que estão tendo que se habilitar na condição de sucessores, de herdeiros, e num raciocínio inverso, o Estado termina indiretamente de novo se beneficiando quando paga o precatório para os herdeiros, ele vai lá e cobra o ITCD. Ou seja, ele paga com uma mão e termina recolhendo com a outra. O recorde de arrecadação do ITCD no Estado tem se dado em razão de que está pagando os precatórios. Mas também cobra a Previdência, também cobra o imposto de renda, de sorte que, ao final das contas... Sobra muito pouco para a pessoa. Sobra muito pouco para os herdeiros. E nós temos que dar um basta nisso, nós temos que romper com essa lógica, romper com essa continuidade, com esses abusos que o poder público, como bem referido pelo Dr. Cristiano, o poder público termina maltratando as pessoas, principalmente na terceira idade, que é o momento em que elas mais estão necessitadas por remédios, por assistência médica, sobre todos os aspectos da condição de sobrevivência humana. Perfeito. Mais uma questão, bem rapidinho, antes da gente ir para o intervalo. Final do telefone 2012. Minha irmã foi despedida da loja onde trabalhava em novembro. Agora, quando o novo empregador foi assinar a carteira, viu que eles não haviam dado baixa. O que fazer nesse caso se o trabalho anterior não havia pago toda a rescisão? Nosso consultor, Dr. Marcelo Armiliato de Jesus. Bom, a sua irmã ela poderá ingressar com uma ação trabalhista, ela tem um prazo de 2 anos a partir do ato demissional para ingressar com uma ação trabalhista e postular essas parcelas rescisórias que não foram pagas. Em relação à baixa da carteira, essa baixa poderá ser dada na primeira audiência, né? Ainda que não esteja presente a empresa. Né? A empresa, vamos supor que tenha sido revel, porque aí o próprio juiz determina que a vara do trabalho anote a data da saída na carteira de trabalho. Tá certo. A gente continua com a consultoria hoje trabalhista, mande as suas dúvidas sobre direito do trabalho, também sobre previdência aqui no Boca no Trombone. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos. O bate-papo hoje é sobre a terceira idade. Você fica ligado aqui no Boca, no seu ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone, aqui pela Band TV. Estamos sempre aqui aos domingos, né? A partir das 8h30 da manhã, interagindo com você, com o tema do momento. Hoje a gente está falando aí sobre a terceira idade, né? Ou a melhor idade, ou ainda as pessoas mais experientes. Vamos falar um pouquinho sobre essa nominação, essa temática aí. A gente tem uma especialista aqui hoje no Boca no Trombone. E, claro, respondendo às dúvidas que você encaminha pra gente sobre previdência, sobre direito do trabalho. Hoje está conosco aqui o doutor Marcelo Armiliá de Jesus, os nossos consultores na matéria do direito trabalhista. Vai responder mais uma aqui pra gente, o Edson Luciano. Sou carreteiro. Anos atrás movi uma ação contra uma empresa e agora estou desempregado. Quando vou procurar um novo emprego, meu nome aparece no Jus Brasil. Tem como tirar o meu nome de lá, doutor Marcelo? Olha, é interessante essa questão que ele nos traz e ao mesmo tempo preocupante, porque de fato isso está acontecendo e está chamando a atenção do próprio Tribunal Regional do Trabalho, que tentou já administrativamente buscar meios de tentar impedir com que isso aconteça, sem êxito, no entanto. O que está acontecendo? Alguns reclamantes, ao ingressarem com as ações trabalhistas, estão pedindo já na própria ação, na petição inicial, que o processo tramite em sigilo de justiça, em segredo de justiça. Porém, doutor Solano, essa prática não tem sido muito bem aceita pelos juízes, tá? Sob o fundamento de que, se eles forem dar esse sigilo de justiça, segredo de justiça, o processo trabalhista deixará de ser público, né? Então, assim, tem algumas outras ações também que são direcionadas diretamente ao site de busca, né? Numa intenção, numa obrigação de fazer, de impedir que seja divulgado o nome do telespectador, no caso, né? Nesses sites de busca, né? Claro. Tomar as medidas para se proteger, então, né? Procurar um advogado. A gente está falando aqui, e até você vai notar agora que a gente está mudando o nosso GC. Olha aí, a gente estava falando sobre a terceira idade. Aqui no intervalo, a doutora Michele Close, da assessoria Senescente, me corrigiu. Por que não terceira idade? Por que não a melhor idade? Então, Solano, melhor idade, né? Como é que a gente pode dizer isso? A gente está falando em violência, a gente está falando em violação de direitos. Daqui a pouco é uma pessoa que está na sua pior condição e aí, ingenuamente, a gente fala, né, melhor idade. Terceira idade era muito naquela lógica ainda de primeira, segunda e terceira, mas se a gente for ver, envelhecendo, é a faixa de idade que a gente mais vive. Pessoa idosa é o correto. E pessoa idosa, então, é o correto, porque ele é um sujeito, né? Interessante aqui no Brasil, o termo idoso é um termo político, né? É uma construção política, na verdade, né? Porque só no Brasil a gente tem o termo idoso, né? Em outros lugares do mundo a gente vai falar de velhos. O Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso. Por quê? Porque ele é um sujeito político, né? Ele é determinado. Então, tem pessoas que vão dizer, eu não sou idosa, eu não sou velha. Bom, idoso tu vai ser quando tu fizer 60 anos. Velho é uma outra discussão. Doutor Telmo, uma questão que se levanta, por vezes, a diferença, né? Uma questão bem técnica, mas olhando para a segurança da pessoa idosa, né? O que é mais adequado? Obviamente que vai depender de alguns requisitos, mas quando a pessoa idosa tem dificuldade para proceder no seu dia a dia, é mais adequado que aquele que vai ficar responsável tenha pura e simplesmente uma procuração ou se passe por um processo de curatela? Qual é a diferença e a questão da segurança dessas medidas jurídicas? O processo de curatela se dá sempre que a pessoa idosa ou não idosa está na impossibilidade do exercício dos direitos ou das suas faculdades. Ela tem um impedimento na sua liberdade de agir, na sua vontade. E a curatela nada mais é do que a substituição de alguém que vai atuar nos interesses desse idoso diante de uma incapacidade, seja por doença grave, seja por uma doença leve, ou seja por um problema em que ela se encontre, em que não possa mais exercer o seu direito, por
iniciativa própria. Uma vez existindo essa situação, o processo de curatela, ele protege mais. O processo de curatela é uma proteção para que ele possa agir por intermédio desse curador. Esse curador, para o exercício dos direitos desse idoso, cuja curatela foi decretada judicialmente, sim, há de recair, sim, sempre, preferencialmente, num familiar mais próximo que conheça a sua realidade, que conheça as suas necessidades. E o que termina, às vezes, ocorrendo, e que isso é muito recorrente, de que a pessoa que exerce o munus de ser o procurador, de gerir os interesses, termina cometendo abusos em prejuízo, seja financeiro, seja econômico, sim, seja patrimonial da pessoa idosa que foi curatelada. Doutor Marcelo, na sua outra intervenção, o senhor referiu à questão de algumas discriminações. Também há discriminação, por exemplo, quando há a vaga de emprego? Como que o mercado de trabalho tem olhado nesse ponto para a pessoa idosa? Exatamente, doutor Paulo André. Constitui um ato discriminatório na oferta da vaga de emprego o estabelecimento de idade mínima, por exemplo. Isso é um ato discriminatório. Só que o que tem acontecido? Né? Chegou um cliente no escritório e me disse o seguinte: olha, ele já tinha uma certa idade, e disse: olha, eu me candidatei a uma vaga e fui recusado porque eu tinha muita experiência. Aí o que a empresa fez, na verdade? Porque, sabendo que ela não poderia estabelecer uma idade mínima na oferta de emprego, ela colocou vaga para recém-formados. Doutor Michele, esses subterfúgios aí, como que a pessoa idosa faz para se proteger deles? Na verdade, assim, é uma mudança de cultura, né? O que a gente tem hoje quando a gente trabalha, a própria questão da longevidade no trabalho, existe sim pessoas com muita experiência que poderiam contribuir de outra forma, mas que acabam sendo profissionais muito caros. Se a gente for ver na questão dos concursos públicos, sim, o critério de desempate é o mais velho. Fica com a vaga quem é mais velho, né? Então, o concurso público, ele favorece a pessoa mais velha. As empresas privadas, de alguma forma, elas descartam as pessoas mais velhas, seja pela questão de experiência ou porque não acompanhou, só que isso é para uma determinada faixa de trabalhadores. Sim. Então, se a gente for ver, não são todos os trabalhadores que são excluídos do mercado, né? Vamos pensar quem são os excluídos do mercado, onde é que estão esses trabalhadores? Para a gente concluir, né? Palavrinha final aqui dos meus debatedores, 30 segundos. O último dia 15 de junho foi um dia especial de proteção à pessoa idosa. Teremos de ter mais dias como esse? Sim, acho que a gente tem que ter uma cultura de maior respeito entre as pessoas. O dia 15 de junho, então, foi o dia de sensibilização mundial contra a violência, da violência contra a pessoa idosa. E aí a gente teve sempre uma mobilização, tanto nacional quanto mundial, para esse dia. E aí todos os tipos de violência. Então, é importante, sim, garantir o respeito ao envelhecimento. Doutor Telmo Schor, e nos precatórios, qual é a condução que deveria ser dada para proteger mais a pessoa idosa, o precatorista idoso? Nada mais, nada menos do que o Estado pagar e alcançar essas pessoas e propiciar um melhor nível de vida e atender às necessidades. Temos um evento, né? Temos um evento que, tanto para a primeira, segunda ou terceira idade, ou seja lá, né, faixa etária, que a Escola Superior da Advocacia está promovendo agora, dia 26 de junho, próxima terça-feira, às 19 horas, lá na rua Manuelito de Ornelas, 55, certo. É o OAB Cubo, um evento que se chama Programa Compensa Precatórios. É uma organização coordenada pelo Dr. Marcos Eberhard. Estarão lá procuradores do Estado debatendo a lei de compensação. Perfeito. Precatórios com tributos, dívidas tributárias. É uma oportunidade de as pessoas assistirem esse evento e se colocarem a par do que está acontecendo. Nas nossas redes sociais. Muito obrigado, doutor Telmo. Obrigado ao doutor Marcelo de Jesus. E ponto final, acabou. Domingo que vem a gente volta com mais Boca no Trombone a partir das 8h30 da manhã. Boca ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.